Como identificar narcisistas e aprender a proteger o seu emocional e se defender desse tipo de pessoa que é um abusador emocional. Seja muito bem-vindo ao Cuidadogia. Para quem não me conhece ainda, se você está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Erickson Rosa, eu sou psicólogo formado e laureado pela PUC-RS, eu sou especialista em transtornos de personalidade e também tenho especialização em psicopatologias e em neurociência, a ciência do comportamento. E nesse vídeo eu quero trabalhar com você como que a gente pode identificar uma pessoa que tem um transtorno narcisista ou então ela tem características narcísicas que acabam sendo violentas para você no relacionamento. Como que a gente pode se identificar e se proteger emocional e psicologicamente dessas pessoas. Antes de começar, eu quero pedir para você deixar a sua curtida. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser saber mais sobre isso, basta que você se inscreva aqui no canal que está começando esse canal. Eu estou querendo que ele atinja mais pessoas. Então é muito importante também que você deixe a sua curtida e escreva, deixe seu comentário aqui. Porque o seu comentário pode virar até o tema de um próximo vídeo. Coloque aqui sua dúvida também que eu vou respondendo ela para você. Então é muito importante que você comente, que você se inscreva no canal e deixe a sua curtida. Porque eu vou estar postando vídeos semanais aqui. E além disso, todo sábado às 10 horas nós temos eventos ao vivo, live ao vivo, onde a gente conversa, onde a gente vai entrar dentro das suas perguntas, dentro de casos, de como proceder para se defender de ataques verbais e violências psicológicas, emocionais e até violências silenciosas. Quer saber de tudo isso? Se inscreve aqui no canal e participa também do grupo silenciado, que está aparecendo o link na descrição aqui desse vídeo. Tem um grupo silenciado no WhatsApp, onde você fica por dentro de tudo e eu fico te mandando as mensagens lá quando sai novo vídeo, tanto no Instagram quanto no YouTube, ok? Então, vejo você lá. Sem mais delongas, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Vamos lá, então. Como que a gente faz para identificar narcisistas? Para identificar, a gente primeiro precisa entender o que é especificamente o narcisismo. Narcisismo é uma etapa do desenvolvimento nossa, que é uma etapa onde nós estamos elaborando o nosso eu, o nosso ego, a nossa personalidade, quem nos conhecemos, como nós nos vemos. E nesse momento, o narcisismo ele é muito importante porque nós vamos centrar todas as nossas energias em nós mesmos. E quando eu falo nessa parte de centramento, é um centramento muito forte. Para você ter uma ideia, se você conviveu com uma criança, você pode olhar para essa criança e pedir para ela, essa criança que tem de 0 a 2 anos, por exemplo, você chega para ela e diz assim, se esconda. Como ela não tem ainda elaborado uma percepção da visão do outro, ela vai apenas fechar os seus olhos. Porque na visão dela, se ela mesmo não se enxerga, você também não enxerga. Porque a visão dela do mundo é central. Todo mundo só enxerga o mesmo que ela enxerga. Quando uma pessoa tem uma patologia do narcisismo, isso continua quando ela cresce. Então, ela elabora da seguinte maneira, se você não pensa como eu estou pensando, logo você está enlouquecendo, você está louca, você não está vendo a realidade como eu vejo. Isso é uma pessoa que tem a patologia do narcisismo. Mas se todos nós passamos por essa etapa do desenvolvimento, então todos nós temos, em certo grau, o narcisismo. Sim, o narcisismo está ligado à nossa autoestima, à nossa capacidade de se autocuidar, de autopreservação, de nos amarmos, né? de termos afeto por nós mesmos. O problema é quando isso está desregulado, onde a pessoa tem excesso de egoísmo, excesso de autoestima, e ela desconsidera o outro, ou até não tem capacidade de empatizar, de perceber como o outro está se sentindo. Então isso a gente vê como uma patologia, porque a pessoa tem uma limitação da forma de se relacionar com as outras pessoas. Ok, Erickson, mas como que eu identifico se isso é danoso ou não para mim? É muito importante nesse momento a gente entender que não necessariamente uma pessoa que não tenha, uma pessoa que não tem o transtorno da personalidade narcisista, ela não vai ser violenta. Ou uma pessoa que tenha o transtorno vai ser violenta. Geralmente uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela vai agir de uma maneira egoísta. Isso acaba afetando emocionalmente o outro, porque eles acabam não empatizando com a tua dor, eles acabam sendo pessoas muito frias, muito autocentradas, voltadas para o próprio prazer e desconsideram totalmente as emoções do outro. Mas não necessariamente eu preciso ter um transtorno para me comportar assim. E agora isso vai ficar claro. O que a gente precisa entender aqui é identificar violência. Temos que fazer um parâmetro muito importante, que é conflitos de um relacionamento, algo que é normal, que acontece,
para violências. E é muito importante a gente estabelecer isso porque muitos casos chegam para mim de pacientes que falam sobre violências, mas não identificam essas ações como violências, falam como se fosse conflito normal. Por exemplo, se o seu parceiro ele xinga você todo dia, se ele é muito agressivo e rude com você, se ele te desvaloriza, faz piadas frequentes contra você, esses atos são considerados de violência. Mas às vezes a gente tende a diminuir isso e normalizar, como se fosse algo normal da relação. E a gente vai se sentindo mal, criando ansiedade, criando depressão ao longo de um tempo, porque elas são de baixa intensidade, essas violências, mais contínuas. Isso vai depreciando a sua autoestima, o seu amor próprio e também te gerando transtornos emocionais e psicológicos. Então a gente precisa entender que existe um sistema dentro disso. Leonora Walker, uma psicóloga estadunidense, ela verificou que existe um ciclo de violência dentro das relações. E a gente precisa entender como é que funciona esse ciclo de violência. Pessoas que são abusivas no relacionamento e até narcisistas, eles tendem a proporcionar para suas vítimas uma relação utópica. Então, no início da relação, de maneira muito rápida, você conheceu essa pessoa, em 1, 2 meses, essa pessoa ela vai se mostrar a pessoa mais fantástica do mundo, como se você estivesse vivendo um conto de fadas. E isso serve realmente para engajar você na relação. O problema é que tudo acontece muito rápido. A pessoa já quer casar, já diz que te ama, que vocês foram feitos um para o outro. E toda essa intensidade emocional vai entrando na relação da vítima, né? Como se fosse algo realmente incrível. Então você acaba sendo preso nessa armadilha. O problema é que aí começa a primeira fase de um relacionamento abusivo, que é a fase da tensão. A fase da tensão é quando você entende que o outro ele começa a dar pequenas explosões por comportamentos seus. E aí, para você não ficar nesse relacionamento que está conflituoso, você começa a entrar numa sensação de pisar em ovos, sabe? Vários comportamentos evitativos. Não vou falar sobre isso, não vou falar isso para ele, não vou criticar ele aqui, não vou dizer isso porque aquele explode, aquele briga. E aí você se sente sempre pisando em ovos. Como se qualquer coisa que você fosse dizer atingisse um ponto frágil, você pisasse numa mina. E aí então vem o segundo momento, que é o momento da explosão. Então ele é caracterizado por esse momento da explosão, onde há uma ruptura, uma grande movimento emocional, onde a pessoa briga, xinga, onde ela pode bater nas coisas. E é nesse momento que nós temos que fazer a divisão do que é conflito e do que é violência. Violência é toda aquela ação que visa te agredir, te atacar. Então, por exemplo, quebrar as coisas, bater nas coisas, te ofender, ofensas verbais, falar de você mal para as outras pessoas, são todos exemplos de violências diretas, mas há também violências psicológicas, como, por exemplo, desvalidar tudo que você fala, você trazer coisas e a pessoa dizer que você não está se lembrando direito. Esse tipo de situação, onde a pessoa desvalida a tua fala, ou diz que você é idiota, ou profere ofensas, né, que acabam reduzindo a tua capacidade de olhar para si mesmo e pensar, nossa, mas eu estou certa. Tipo, ataques pessoais, né, dizendo que você é idiota, você não pensa bem, você é uma pessoa que está sempre sendo dramática. Esse tipo de ofensa, ao longo de um tempo, vai minando a tua confiança e a tua autoestima. Então elas são caracterizadas como violências silenciosas, porque elas se instauram na relação sem você perceber. Porém, depois dessa fase de tensão, pode vir um tratamento de silêncio, onde vocês ficam em silêncio durante muito tempo e logo depois retorna para a fase da lua de mel, aonde ele retorna como se nada tivesse acontecido e diz para você o seguinte: vamos deixar no passado o que aconteceu, vamos seguir daqui para frente. Então aquela fase boa do início da relação retorna, com muitos beijos, com muito carinho e tudo mais, mas logo você começa a sentir de novo aquela fase da tensão, onde parece que ele vai explodir a qualquer momento e você tem que pisar em ovos para deixar tudo tranquilo. E isso começa a se repetir com mais intensidade a cada vez. Então compreenda que é um ciclo desta violência. E aí a gente tem que entender como se proteger desse ciclo de violência. Aqui a gente está identificando padrões de uma relação abusiva. Claro que o transtorno da personalidade narcisista tem características específicas, mas eu não vou entrar aqui porque para você identificar o narcisista é preciso que essa pessoa passe por uma avaliação com um profissional, com uma pessoa que está capacitada para identificar esse tipo de comportamento. Porque todos nós temos, em algum nível, as características narcísicas. O problema é que uma pessoa que tem o transtorno da personalidade só tem
essas características fixas e rígidas. Mas uma pessoa, ela pode ter outro tipo de transtorno de personalidade e ser abusadora também. Então, você tem que identificar se nessa relação há ou não violência. Porque se houver violência, você precisa tomar as medidas para isso, tomar as medidas necessárias para se afastar, ou para se proteger, ou para se dar limite. E aqui entra a outra parte do nosso vídeo, que é como que a gente, então, consegue se defender, aprender a dar limites. Por quê? Muitas vezes a gente pode se afastar dessa relação, sim, quebrar esse relacionamento, mesmo não sendo fácil. Mas outras vezes a gente precisa manter essa relação porque há filhos, há questões financeiras, há outros tipos de questões envolvidas que nos impedem de separar totalmente. E aí, então, entra 3 capacidades que a gente precisa desenvolver para conseguir lidar com esse tipo de pessoa, para não nos afetarmos psicológica e emocionalmente. E as 3 capacidades eu vou dar agora aqui para você, e é bom que você pegue papel e caneta já para anotar, ou salva esse vídeo. E já deixa o seu curtir, seu comentário aqui, para ajudar isso no engajamento para esse canal e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Então vamos falar sobre as 3 capacidades. A primeira capacidade, ela está ligada diretamente ao nosso amor próprio, que é a nossa autoestima. Mas não é a autoestima da gente se sentir bem com nós mesmos, não é isso. Mas entender que se a gente está do lado de uma pessoa que está sempre desvalidando as nossas capacidades, a gente começa a acreditar que aquilo é real. Então a gente precisa voltar para nós e fortalecer a nossa autoestima, para entender que as ofensas verbais não dizem respeito a nós, mas sim que é o mundo interno do outro tentando nos atacar. E que a gente não precisa aceitar aquela fala do outro como realidade. Mas para isso a gente precisa fortalecer a nossa autoestima, olhar para nós mesmos e verificar as nossas capacidades, as nossas potências e aceitar quando nós temos falhas e erros, que é normal de todo ser humano. E que isso não diz de nós, não fala de nós que somos, todos nós somos imperfeitos, mas que nós não somos pessoas totalmente erradas por isso. E que a nossa autoestima pode estar muito diminuída e a gente acreditar que não é uma pessoa boa ou que não faz as coisas certas, exatamente porque ao longo de muito tempo a gente vem sofrendo esse tipo de violência. Então, o fortalecimento da nossa autoestima é a primeira parte que a gente precisa retomar para conseguir dar limites numa relação. Porque só com essa autoestima fortalecida que você vai conseguir dizer não para uma violência que está acontecendo contra você. A segunda capacidade que diz respeito ao nosso fortalecimento emocional, a nossa blindagem emocional, é a nossa confiança. Confiar na nossa percepção é principal para fugir de violências como, por exemplo, o gaslighting, onde há uma desvalidação e um descrédito da nossa percepção da realidade, onde a pessoa diz, você não está lembrando direito, você não sabe o que aconteceu, isso que você está falando não aconteceu de verdade, ou você pensa assim porque você é muito dramática, entende? Uma desvalidação da nossa percepção da realidade. Então a gente precisa instaurar a nossa confiança. Confiança não somente naquilo que a gente diz, mas também nas nossas ações, naquilo que a gente deseja fazer. Então a gente precisa retomar esta confiança. E como que a gente retoma isso? Eu vou falar mais para frente agora aqui no vídeo. Mas é importante você entender que existe autoestima, confiança e a terceira capacidade. A terceira capacidade é a resiliência. Resiliência é a capacidade de um objeto, um termo físico, de um objeto como, por exemplo, um elástico, de você torcer ele e ele voltar à forma que ele era. Ou seja, de ele lidar com o estresse. Então a resiliência diz da nossa capacidade de lidar com uma situação estressante e estarmos bem e calmos para lidar com aquilo. Eu sei que é muito fácil falar sobre resiliência e é muito difícil na prática, mas se a gente tem a autoestima e a confiança construídas, a nossa resiliência é quase que um processo automático, onde a pessoa está falando aquilo para nós, aquelas fases agressivas, e a gente entende que aquilo é a visão do outro tentando nos agredir, e não a gente mesmo, como que a gente é daquele jeito, daquela forma. Entendendo também que é o contínuo daquilo, o contínuo dessas agressões, tende a mudar a nossa percepção. Então a gente precisa entender que essa percepção, a partir do momento que a gente entende que é esta violência, que a gente identifica esta violência, a gente consegue também criar camadas de proteção para isso. Então a resiliência entra dentro dessa capacidade, né, de conseguir criar camadas de proteção contra uma agressão verbal ou psicológica. Então a gente identifica as violências, tem a nossa autoestima e confiança fortalecidas e logo é resiliente a esse tipo de agressão e consegue aí então impor e dar limites. E para impor e dar limites, a gente, claro, que tem formas e técnicas para isso, e tudo isso eu ensino nas lives, nos vídeos, por isso mesmo que é importante você se inscrever. E se você quiser saber mais sobre esse tipo de conteúdo,
Como que a gente faz para desenvolver a autoestima, a blindagem a autoestima, confiança e resiliência através dessa blindagem emocional? Basta que você me siga aqui e siga lá no Instagram que eu sempre falo sobre isso. Mas, basicamente, a gente precisa olhar para dentro de nós. Nós precisamos olhar para nossas forças, para as nossas capacidades, entender e aceitar os nossos pontos de fragilidade, olhar para eles e olhar também para as emoções que são fortes e que fazem com que a gente consiga dar boas respostas. Sim, existem emoções que aprisionam, que são, por exemplo, algumas como culpa, como medo, elas são aprisionadoras, mas também há emoções que nós podemos libertar, que elas são protetivas, que nos protegem desse tipo de comportamento agressivo que um abusador tem. E a gente, olhando para dentro de nós, olhando para a nossa história, a gente pode buscar os nossos pontos fortes, os nossos pontos de fragilidade, conhecendo eles, e aí sim conseguir dar boas respostas através de um atendimento, né, de um acompanhamento. Isso pode ser feito através de uma terapia, ou pode ser feito também através da sua própria busca por si mesmo, de olhar para dentro de si. Isso tudo eu vou ensinando aqui nos vídeos. Mas é importante que você saiba como identificar as violências, que é o que eu falei aqui rapidamente, quais são as 3 capacidades que são criadas para que você consiga se defender, e aí você pode, sim, ir desenvolvendo isso ao longo do tempo. Lembrando que é como se você fosse fazer uma caminhada, né? É uma caminhada, é uma jornada que você está ingressando. Então, parece que um passo, frente a uma caminhada de 10 quilômetros, parece que não é nada, mas é a soma de pequenos passos que vai levar você ao seu destino. Então, um pequeno passo de cada vez, no seu tempo, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário aí para saber o que você achou, se você concorda, se você não discorda, se você não acha que não está certo alguma coisa, escreve aí para mim, sua opinião é muito importante, ela ajuda que eu melhore mais os conteúdos aqui do canal. Se você achou esse conteúdo relevante, escreve aqui para mim também, é muito importante, escreve aí embaixo o que você achou, também comenta, quero saber muito a tua opinião sobre tudo isso, certo? E deixe seu curtir e se inscreve no canal, que está começando aqui o Cuidadogia, e lembre-se, todo sábado, às 10 horas, live ao vivo, aqui no canal do Cuidadogia, se inscreve no grupo silenciado para sempre receber as informações, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo, seguimos!